Graça e paz, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperando que todos, aí na sua casa, nos seus lares, estejam todos bem, você e a sua família. Esse é o nosso desejo sincero e desta maneira vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Mais uma semana se passou e certamente estamos todos debaixo das bênçãos do Senhor e da sua graça, de modo que nós vamos orar nesse momento em gratidão ao nome do nosso Deus. Ore juntamente conosco. Querido Deus e eterno Pai, nós na tua presença, Senhor, nos reunimos esta noite para prestar esse culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Agradecemos a ti, ó Deus, pela semana que passamos, certamente, ó Deus, guardados e protegidos pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu poder. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por cada família, cada irmão em Cristo, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que, ó Deus, cada coração aí representado esteja aberto para receber a tua palavra, para entoar os louvores que havemos de fazer neste momento, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Que a tua palavra continue viva nos nossos corações e nos corações daqueles que hão de receber esta mensagem. Nós possamos a cada dia sermos testemunhos vivos do amor e da transformação de Jesus Cristo. Nos conduz ao longo deste período tão breve, mas o qual fazemos com toda a alegria dos nossos corações, para te exaltar e te bendizer, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos a ti, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos convidar você a abrir o seu cantor cristão aí, onde você se encontra, no seu lar, no hino de número 67 do nosso cantor cristão, Cristo exaltado. Vamos louvar a Deus com a letra deste hino. Eis entronizado a destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá no céu. Ele é o Rei da glória, que a Satã venceu, fez a tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo mundial louvor. Veio resgatados pela sua cruz, quer apresentados em celeste luz. Pela sua morte, crendo sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo mundial louvor. Mas o seu serviço continua. Poderá valer-nos, entretanto, aqui. Pelas advogado com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo mundial louvor. Amém. Glória a Deus, esse é o nosso convite. Nós exaltemos a Cristo e louvemos com alegria, com corações sinceros e abertos para louvar e bendizer ao nome deste Deus tão maravilhoso que tem nos guardado, nos protegido, tem amado você e toda a sua família. Louve, exalte o nome do seu Deus. Amém. Amém, meus irmãos. É muito bom poder louvar o nome do Senhor. E queremos continuar convidando você a abrir o seu cantor cristão no item de número 395. Cristo satisfaz. A letra desse hino começa a dizer: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. E esse bem precioso é a presença de Cristo na minha e na sua vida. É a esperança que temos no Senhor Jesus nesta vida e na que está por vir. Cante conosco, em nome do Senhor Jesus.
Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Em falsa paz ou não prazer, por quanto crente tem. Eterno gozo do Senhor, poder desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Tudo as horas para mim perderam seu valor. Já tenho a paz de vida em mim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao ver em glória teu Pai. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só de viver de um modo que me dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto sagrado do Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 27, diz Jesus: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Claro que o contexto que Jesus está falando aos seus discípulos e sobre o cuidado, o perigo das riquezas, é um pouco diferente do nosso momento, mas a lição do texto em si nos traz para o momento em que nós estamos vivendo, um momento de preocupação, de ansiedade, de muitas dúvidas no contexto geral. Mas nós precisamos crer que aquilo que, segundo a palavra de Deus, aos homens é impossível, para Deus é possível. Então, pensando nesse texto que Jesus está nos deixando claro, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Nós queremos, neste momento, cantar o hino Lance a sua rede ao mar. Lancemos sobre o Senhor as dúvidas, os temores que porventura esteja nos preocupando, nos causando alguma ansiedade neste momento. Vamos cantar um... Infinitamente mais longo que tudo,
salva e se importa com a minha e com a sua vida. Creia no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, queremos encerrar esse período de louvor, de adoração ao nosso Deus, lendo 2 versículos muito conhecidos da palavra do nosso Deus. Um deles se encontra em Mateus 6,33. Diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Também o texto de Deuteronômio 8, versículo 3, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas do que se procede da boca do Senhor. Esses 2 textos fazem parte de um cântico que queremos cantar agora, muito conhecido por toda a igreja, e queremos que você da sua casa, junto com a sua família, proclame, louve ao nome do Senhor. Todos juntos conosco, como uma só igreja, uma só família, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia, Meus irmãos, nesse momento nós queremos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração, agradecendo a Ele por estarmos aqui, por estarmos aí com você, juntos em espírito de adoração e gratidão a Deus. Vamos orar, falar com o nosso Deus nesse momento. Feche os olhos, me acompanhe. Senhor nosso Deus, é grande a nossa alegria, a satisfação de podermos estar aqui, ó Deus, nesta noite, nesta oportunidade que o Senhor nos concede, para que através da música, ó Deus, possamos a Ti expressar uma adoração sincera. Abençoa-nos a cada dia como igreja Tua. Abençoa cada irmão individualmente como membro do corpo de Cristo, aonde quer que esteja, Senhor. Nós Te louvamos pelo Teu cuidado, Te pedimos que, se eventualmente algum dos nossos irmãos esteja passando por alguma situação em que necessite do socorro do Senhor, da intervenção do Senhor, rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos, neste momento, nesta noite. Perdoa nossos pecados, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E continua a falar conosco através da mensagem do Teu servo, que há de trazer neste momento. Assim oramos, agradecido por tudo, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe. O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos.
Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse texto está inserido num contexto maior, cheio de detalhes, onde Jesus pega os seus discípulos, 12 dos seus discípulos, e os envia a pregar na região. Jesus lhe dá a orientação de como deveriam proceder. Lembrando que o mundo em que aquele povo estava vivendo, as circunstâncias do mundo naqueles dias, especialmente dentro do seu país, não eram muito seguras. O país estava ocupado por estrangeiros, dominado por estrangeiros, e eis que de repente chega o Messias, o Filho de Deus, e agora organiza para si um grupo de pessoas, treina esse grupo e manda que esse grupo saia para anunciar libertação, salvação, no nome bendito do Senhor. E sabe, meus amados, quando você faz uma coisa dessas, e você ainda diz os seus discípulos, para aqueles que o seguiam, eu vou mandar vocês para o meio de lobos, e vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos. À primeira vista, isso parece simplesmente um grande suicídio para aqueles homens. Afinal, o que é que uma ovelha faz no meio de lobos? Ela vai ser destruída. Ovelha tem um comportamento manso. Lobo tem um comportamento completamente agressivo. E nós sabemos qual é o intuito de um lobo, especialmente quando ele está faminto. A ovelha vai ser devorada. No entanto, Jesus pega os seus discípulos e diz que os seus discípulos precisam ser prudentes como as serpentes. Olha, queridos, a palavra de Deus sempre nos ensina, de ponta a ponta, a sermos prudentes. Prudentes. E nesse contexto de um ensino como esse, o contexto da palavra de Deus, ele sempre tem a intenção de colocar na cabeça de quem está sendo ensinado o espírito que deve ser desenvolvido no coração dessa pessoa. O espírito que deve ser desenvolvido na mente dessa pessoa. Se eu vou ser enviado a algum lugar e eu tenho que ir como ovelha para o meio de lobos, eu preciso ter os meus olhos bem abertos. Eu preciso saber ler as situações pelas quais eu vou passar. Eu me lembro que no interior do Piauí, eu fui evangelizar um homem na sua porta. Eu era muito jovem, apenas um segundo ano, se não me engano, como estudante de seminário, um seminarista. E aquele homem olhou para mim e prometeu que iria me matar com a sua faca se eu não saísse da sua porta. Eu era magro, eu era jovem, e eu simplesmente acreditei no que aquele homem disse. Disse apenas duas palavras para ele: que havia possibilidade de salvação para a alma daquele homem. E ele então me expulsou da sua porta. Eu li a situação, eu vi o rosto daquele homem. Eu sabia que ele estava pronto como um lobo a me devorar. Apenas depois que ele disse isso, nesse mesmo contexto, Jesus diz assim, que se você não for recebido por alguém na sua casa, você deve virar as costas e bater o pó da sua sandália ali naquele lugar. Nesse contexto que lemos. E esse pó vai servir de testemunho no dia de juízo contra essa pessoa. Ora, eu virei as costas, não lembro de ter batido o pó da minha sandália, mas a carreira que dei deixou o pó para trás. Você sabe, meus amados irmãos, as perseguições que são feitas àqueles que procuram fazer o bem à alma das pessoas ainda existem. Há pessoas que preferem viver na ignorância espiritual, pessoas que pronunciam a palavra fé não sei quantas vezes e não sei de quantas maneiras, imaginando que tal fé
pode salvar a sua alma. Ora, Tiago disse que esse tipo de fé é igual àquela confiança, aquela crença que os demônios também têm. Ele diz, ora, você crê que Deus é um só? Ora, o que é que você faz demais? Os demônios também creem e estremecem. Não é qualquer tipo de fé que salva a pessoa, nós sabemos disso. Mas é a fé colocada na pessoa gloriosa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Jesus manda que os seus discípulos vão, mas que sejam sempre astutos, prudentes, como as serpentes. Mantenham os seus olhos abertos, saibam ler as situações e os comportamentos. Não significa dizer que você deva, que eu vou desprezar alguém que se porta dessa forma comigo. Tive a oportunidade de conversar com um homem que me agrediu com palavras de todas as formas lá dentro do aeroporto de Belém, no Pará. E depois que ele terminou de fazer tudo isso, eu consegui uma brecha para falar do amor de Deus que podia transformar o seu coração e fazer dele uma nova criatura. Ora, a Bíblia mesmo nos ensina que não é contra a carne nem sangue. É o apóstolo Paulo que nos ensina que nós temos que lutar, mas contra as potestades, contra pessoas que são influenciadas pelo mundo do mal e do inferno. São essas pessoas que tornam a vida daqueles que amam a Jesus difícil, sofrida. Foram essas pessoas com esse comportamento, guiados pelo próprio inferno, que mataram muitos filhos e filhas de Deus no passado. O capítulo 11 de Hebreus tem uma relação desses homens. E ainda diz esse capítulo, homens dos quais o mundo não era digno. Jesus diz que devemos ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Essa simplicidade tem a ver com a nossa reação. Como vamos ler a situação na prudência de uma serpente? E como vamos responder a situações que são às vezes agressivas e violentas contra aqueles que pregam o Evangelho? Ora, a palavra de Deus nos ensina que devemos tratar o mal com bem. Devemos retribuir sempre o mal com bem. Se alguém nos agride com palavras ruins e destrutivas, nós devemos, dentro do coração, enquanto isso está sendo feito, orar por essas pessoas. Porque essas pessoas fazem o que fazem, não é porque têm consciência do que estão fazendo. Todos quantos conhecem a Jesus Cristo pela fé têm um comportamento totalmente diferente, obediente, santo, limpo, puro, uma mente completamente iluminada pelo Espírito Santo e, portanto, não responde de forma destrutiva para magoar aqueles que falam do amor de Deus e têm a intenção de alcançar corações incrédulos, cegos e perdidos. Jesus disse que devemos ser simples como as pombas. Simples no sentido de sermos inofensivos a quem nos ofende. Agora, diante disso tudo, eu não creio que Jesus me mandou me anular como cidadão nesse mundo. Eu lembro do caso que aconteceu com Moisés, lá no Egito, no iniciozinho lá, né? Quando Moisés foi ver o que estava acontecendo no meio daquele povo escravo no Egito. E como tinha o egípcio que maltratava um dos seus irmãos, e Moisés, cautelosa, poderosa e conscientemente foi lá e matou um egípcio. E a Bíblia diz que Moisés era um homem extremamente manso. Deve ter assumido uma atitude que eu não compreendo hoje, porque eu não sei se eu teria condição de matar alguém como Moisés matou, mas deve ter sido bem treinado, inclusive como um soldado egípcio, porque foi criado pela filha de Faraó. Pois bem, não significa que devemos anular esse nosso lado. Houve um momento em que Jesus mandou um recado para Herodes e disse que Herodes era uma raposa.
Houve um momento em que Jesus entrou no templo e o templo havia sido tomado por homens cuja intenção não era louvar a Deus, cuja intenção não era glorificar o nome do Senhor, não era pagar votos ao Senhor. Não, fizeram do templo um grande mercado. Os vendilhões estavam lá. Jesus não somente expulsou esses homens, Jesus chutou mesas, Jesus fez um chicote e saiu batendo e expulsando a todos quantos estavam ali, cuja intenção não era o de servir a Deus. Há momentos que nós precisamos assumir a nossa identidade como cidadãos da terra. No entanto, quando se trata de alcançar pessoas para o reino de Deus, devemos fazer com paciência, com amor, com entrega, com oração, com lágrimas até, sentindo o remorso em nosso coração por uma vida preciosa que se perde. Jesus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ao enviar os seus discípulos para o meio de lobos, ele estava dizendo: eu estou enviando vocês para o meio de pessoas que são hostis à fé e à comunhão com Deus. Pessoas que vão virar as costas para vocês, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No entanto, Paulo escreveu dizendo que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça na vida e no coração dessas pessoas a luz de Deus, o Evangelho de Cristo, e essas pessoas sejam salvas. É necessário que haja um grupo de pessoas que compreenda isso. Pessoas que saibam ler a situação do mundo ao redor. Pessoas que não somente saibam ler e ver com prudência, com astúcia, mas pessoas que no seu coração desenvolvem um amor tremendo pelos que estão perdidos, pelos que estão pelas estradas, viciados nas drogas, e por isso mesmo maltratam os seus entes queridos, tratam mal as pessoas, falam mal de quem não deveria falar, mesmo daqueles que fazem o bem para eles. São pessoas necessitadas da misericórdia e da graça de Deus. Jesus enviou 12. Hoje ele tem pessoas espalhadas por esse mundo inteiro, inclusive a nossa igreja, aqui em Araguaína, para falar que ainda há salvação e Deus pode entregar a cada perdido a bênção da vida eterna, se abrir o seu coração para Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Você sabe, meu prezado irmão, você e eu precisamos estar aos pés do Senhor para fortalecer a nossa fé e pedir a Ele que nos dê um coração que ame mais, uma vida que seja mais integrada no seu reino, palavras que sejam endossadas pela presença real do Espírito Santo que vive e que reina em nossos corações, a fim de que a gente possa ver dias melhores. O nosso Deus tem dias melhores pela frente, se nós, como seus servos, nos colocarmos à sua disposição para fazermos a diferença no mundo onde vivemos, mesmo vivendo como ovelhas no meio de lobos. Essa é a vontade de Deus, e é assim que o mundo pode ser transformado. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve a usurpação de ser igual a Deus, coisa que ele podia realmente se agarrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e achado em semelhança humana, ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho daqueles que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Seja prudente como a serpente, veja o que está acontecendo, leia e veja a necessidade do mundo perdido, e seja simples como as pombas. Perdoe e apresente a única palavra que pode transformar vidas e dar visão àqueles que estão cegos espiritualmente. Deus quer fazer uma obra especial na sua vida e na vida deste mundo. Senhor, nos ajude a caminharmos com o Senhor
e desenvolvermos uma vida de comunhão contigo que seja útil para a divulgação do teu reino neste mundo. Nos utilize como instrumentos teus, especialmente nesses dias tão maus, a fim de que façamos a diferença no mundo onde vivemos. Mesmo que estejamos como ovelhas no meio de lobos, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos dá a vitória, porque a sua intenção é salvar o pecador dos seus pecados e recebê-lo assim no reino do Senhor. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.